Temor que toma conta de Brasília em relação aos celulares apreendidos na operação contra o Banco Master tem uma razão ali tecnológica específica que a gente vai falar para vocês. É que a Polícia Federal é o único órgão que tem um equipamento capaz de acessar todo o conteúdo do aparelho, mesmo sem a senha, quando ele estiver desligado. Outras autoridades policiais têm um outro equipamento israelense que é capaz de desbloquear o celular, mas ele tem que estar ligado. Tem que estar assim, sabe quando você dorme e a tela fica bloqueada? Se a polícia chegou lá na sua casa e você está com a tela bloqueada, mas o aparelho ligado, é mais fácil. Se está desligado, a encrenca é maior. A gente preparou aqui um material, o nosso Pedro Rabelo, e a gente vai entender como é que funciona essa perícia da Polícia Federal nos celulares, em termos genéricos, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês e que está no cerne de toda a discussão sobre a apreensão e a investigação do Master. Bom, o primeiro passo, é claro, gente, é a apreensão dos telefones, né? Geralmente, um delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, chegam à casa dos alvos, dos mandados, que teve autorização da Justiça, por volta das 6 da manhã, que é quando você pode entrar na casa da pessoa. Vão lá, tocam a campainha. Isso, polícia no geral, tá? Toca a campainha, se não abriu a porta, eles usam lá um aparelho, entram na residência. Bom, a primeira providência é pedir os celulares hoje, tá? Antigamente não era. A primeira providência é pedir os celulares. A gente já viu vários casos em que jogam celular pela janela, enfim. Pedem os celulares e pedem as senhas também e falam que a pessoa tem direito a chamar o advogado. Muitas vezes a senha não é dada, na maior parte das vezes a senha não é dada e você vai entender o que acontece. Bom, todo o material apreendido é colocado sobre uma mesa, eles procuram lá na casa da pessoa qual que é a mesa maior que tem, colocam tudo, os telefones celulares, os computadores, os documentos. Tem um escrivão que está acompanhando junto à operação, um escrivão da Polícia Federal, que vai lá descrever tudo que foi apreendido. E aí uma pessoa vai assinar como testemunha. Geralmente é alguém que está junto com a pessoa que foi alvo, uma testemunha, a testemunha pode ser um funcionário, alguém da família. O ideal é que não seja um próprio policial. Bom, aí com esse material na mão, tem a extração dos dados. E aí vai depender exatamente do que eu falava para vocês, da maneira como o celular foi apreendido. Quando o telefone está apenas bloqueado, está ligado, mas está bloqueado, as polícias, e aí a Polícia Federal no geral, usam um software israelense, Cellebrite, se eu não me engano, permite esse desbloqueio, tá? Se o celular estiver desligado, aí que é encrenca. Aí é usada uma outra ferramenta de origem americana que chama Grey Key, e essa ferramenta só a Polícia Federal tem no Brasil. Tem em 8 lugares da perícia, né, o Instituto Nacional de Criminalística, na INC, checando aqui. E em 8 lugares tem esse equipamento que consegue destravar, dá um trabalhão, tá? Me falaram, quando está desligado e sem a senha. Mas aí entra um outro ponto, que é um complicador, olha só. Para que os dados sejam extraídos com segurança, os peritos precisam usar um conceito da física, que talvez você deve lembrar da sua época de escola, eu não lembrava, só lembrava do nome, que se chama gaiola de Faraday. Isso é um mecanismo, né, no geral, né? A gaiola é uma caixa de metal, geralmente usada, que impede a entrada de qualquer onda. Os celulares que foram apreendidos, que estão lá na mesa, o ideal é que eles sejam colocados numa caixa que eles levam. Aqui, a gente não tem a imagem, mas é bem assim, uma caixa ou uma bolsa. Se você der um Google, você vai ver como é que funciona essa caixa ou uma bolsa. Parece uma carteira grande, e aí você coloca os celulares lá, que isso é para evitar, gente, que os celulares que estão ligados, por exemplo, mais bloqueados, desculpe, que eles sejam alvo remotamente de ordens para que o conteúdo seja apagado. Então, você coloca lá já para proteger, tá? Essa caixa ou bolsa de Faraday, ela é importante, ela é super importante. Vamos seguir aqui, por favor, no TP.
porque a extração dos dados precisa ser feita sem que o celular seja conectado a essa rede. Então, eles pegam, enfiam na caixa ou enfiam na bolsa, e aí vão e viajam voltam ou para Brasília, para onde tem que ir, ou no carro para o centro ali de perícia, mas vai protegido. Aí a questão é, quando o celular, vamos passar para a próxima tela, o celular está ligado e bloqueado dentro desse pacotinho, dessa bolsa, ele pode acabar a bateria. Então, o que eles fazem? Eles colocam a bateria, uma espécie de fio que tem nessa bolsinha e que vai carregando o celular para evitar que dê a questão mais crítica, que é acabar a bateria e aí ficar com o telefone desligado e sem o acesso. E aí, nessa caixa, eles conseguem operar os telefones que foram desbloqueados, eles conseguem operar sem que entre o sinal da rede. E aí eles evitam, assim, que o conteúdo seja apagado remotamente. Então, eles têm que manipular os celulares que estão ligados nessa caixa e eles têm que evitar que os celulares que foram desligados, os celulares que estão com bateria ainda, sejam desligados. Então, é toda uma operação ali para tentar manter o celular vivo sem entrar na rede, colocar no modo avião. E aí me contaram de casos que você estava sem a caixa de Faraday, precisava lá rápido e estava sem a bateria acabando, tal, que descem assim para a garagem, terceiro subsolo, onde não tem sinal de rede para conseguir operar o telefone celular e extrair. Então, é uma coisa complexa, não é fácil. E aí, quando eles conseguem desbloquear, seja pelo equipamento israelense, seja pelo equipamento americano, que só a polícia pode usar, tá? Quando eles conseguem fazer isso, precisa rodar tudo que está no celular da pessoa. Aí não é que o perito senta lá e começa a olhar as fotos um por um. Aí eles têm um sistema que foi desenvolvido por esse perito que eu contei para vocês, que é um perito que foi apontado pelo Toffoli para fazer a perícia no que está lá no Ministério Público. Esse perito criou um programa chamado Indexador e Processador de Evidências Digitais, o tal do IPED. Esse PED aqui roda essas milhares de informações, centenas, milhares de informações que constam do telefone celular. Então, é um programa muito importante que facilita. Me disseram que se o telefone celular chega, por exemplo, à tarde para o perito, já no dia seguinte, o perito já consegue dar para a polícia a informação de modo que a polícia use já no primeiro depoimento se a pessoa foi presa. Se ela vai ter depoimento no dia seguinte da operação, se ela foi levada junto, presa. Então, é uma coisa rápida porque tem esse agregador de dados que constam de um celular, puxando em cada uma das plataformas no celular. Bom, e por que tem tanto temor em Brasília, né, no caso do Banco Master? É porque essa tecnologia da Polícia Federal, ela é uma tecnologia que não é assim meio termo, ela vai extrair para análise só o que a pessoa quer especificamente sobre, vamos supor, Master e BRB. Não é assim que funciona. A perícia, ela extrai o que tem no aparelho e aí tem a análise desse material. Esse material analisado é usado para investigação. O resto não é usado, o juiz pode determinar que seja destruído, mas o medo que muita gente tem e que se fala, as autoridades com quem a gente conversa tal, é que parte do material que não seja necessariamente o alvo da investigação vaze, porque está tudo lá e tudo acaba sendo extraído de certa maneira. Vamos falar com o Otávio Guedes sobre isso, Otávio? Porque ali os celulares, hoje o medo é o do Tanuri, que já foi, e mais dois novos, o do Fabiano Zettel e o do Vorcaro já foi, o do Tanuri e o do Zettel. Pois é, então estava lendo aqui a associação de peritos, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, falando da preocupação que os peritos estão com os riscos operacionais e técnicos envolvidos na ausência do envio dos materiais à perícia criminal. E aí eu queria trazer um bastidor.
A gente sabe de uma disputa entre o Ministério Público e a polícia, isso aí é histórico, pelo controle da investigação, né? Nesse caso, Ministério Público Federal e Polícia Federal estão no mesmo tom. Não há briga entre essas instituições por vaidade, para querer ficar fazendo a perícia, para que o material vá... Ao contrário, ao contrário. O Gonet acha que o papel é da Polícia Federal, pelas informações que eu tenho. Então, é uma questão do ministro Toffoli com a Polícia Federal. Não é Polícia Federal, Ministério Público Federal. É uma questão do ministro. O ministro Toffoli alega preocupação com vazamento de informações. Até aí tudo bem, é positivo. Mas ele não aponta um vazamento de informação, um erro, a má-fé da Polícia Federal em momento algum. Não há conhecimento disso. Ele fez uma crítica à demora para realizar uma diligência de 24 horas. Bem, agora não aponta que dado vazou e não instaurou nenhum procedimento para apurar vazamento. Se não instaurou é porque não há vazamento. Porque se há vazamento e não instaurou, isso é prevaricação, né? Então não há. A gente pode afirmar, com base no fato de que ele não instaurou nenhum procedimento para investigar um vazamento, é que não há vazamento. Então você fazer toda essa, e aí eu vou usar o termo, toda essa confusão, para onde vai o material, fica lacrado, vai para o STF, vai para o Ministério Público Federal, não, o carro vai para a Polícia Federal, toda essa confusão em nome de não haver vazamento, sem que haja um exemplo de vazamento, um exemplo de erro de procedimento ou má-fé da Polícia Federal. Então, isso que causa também perplexidade, que para mim é a palavra-chave. Mas é que tem informação circulando, né, Otávio? E eles apontam para quem está participando da investigação, né? Informação circulando sobre, até o Valdo citou isso hoje mais cedo, né? Informações sobre vida privada de autoridades que estariam no celular, por exemplo, do Vorcaro, que já foi apreendido. Tá, mas tem alguma imagem? Tem alguma... Não tem. Não, o vazamento em si não. Tem a informação, e não se sabe se foi da polícia também, né? Mas não sabe se é verdade. Podem ser advogados que também têm interesse de circular essa informação também. Não se sabe, mas a informação a origem da informação ainda não se sabe, mas a informação que circula é a de que o celular dele teria informações sobre a vida privada de autoridades. Não, mas tudo bem. Todo celular tem, hoje em dia, tem em toda investigação, há informações da vida particular e há informações pertinentes à investigação. Cabe à autoridade policial, com a supervisão ali, com o controle do Ministério Público, supervisão do juiz, separar, decretar sigilo no que não é... Isso há protocolos a serem seguidos. A informação de que no celular do Vorcaro há vídeos comprometedores que comprometem autoridades, isso não está... Não se concretizou. Isso não pode ser considerado vazamento. Isso é boato. A não ser que seja verdade, a não ser que alguém saiba que é verdade. Mas vazamento para mim é quando você tem a imagem, quando você tem uma conversa, isso é vazamento. O bochicho é bochicho, eu não considero isso vazamento. Mas a nossa Malu Gaspar teve acesso a um contrato, né, do Master. Aí tudo bem. Com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, e isso causou muito incômodo também. Oi? Foi do celular? Ninguém sabe. Eu não tenho ideia de onde veio, nem por meio nem cabe a gente especular de onde veio, mas assim, não há ali nenhuma informação que tenha sido do celular. E mesmo porque um contrato, mesmo com cláusula de sigilo, ele circula dentro do banco. Não é um contrato assinado entre o Vorcaro e o escritório de advocacia. Isso é um documento que circula dentro do banco. Então,
Eu entendo que não há vazamento, considerando que vazamento tem que ter materialidade. Materialidade. Olha, e esse contrato só estava no celular do Vorcaro. Ninguém pode dizer isso. E outra coisa, mesmo que haja o vazamento, você não pode... Aí é uma questão que eu acho que vale para tudo. E, na minha avaliação, eu sempre uso nas minhas análises. Você não pode dar um jeitinho na regra para tentar proteger algo que você acha importante. Você tem que usar a regra. E se a regra está ruim, você tem que mudar a regra, você tem que punir quem não está usando a regra. Agora, fazer gambiarra, seja nesse caso gambiarra jurídica, em qualquer outro caso, não dá, porque aí você enfraquece, no final das contas, as instituições, né? Pois é. Aqui, ó, a informação do contrato estava em celular. Estava em celular. Do Informação Vorcaro. aqui confirmando. Já está numa matéria, inclusive, sobre o contrato. Mas... bom, aí a gente tem que... É da Malu? A matéria é da Malu. A matéria que foi feita pela Malu. Estava no celular do Vorcaro. Bom, então, o Toffoli teria que abrir, em tese, uma investigação sobre vazamento. Não é isso? Não é a praxe? Agora, esse contrato está só no celular? Eu entendo que vazamento é quando há uma investigação de vazamento. E pelo que eu sei, não há investigação nenhuma.